Olá, meus amores, nossa segunda aula de ciência. Vamos estudar um pouquinho sobre as relações ecológicas. A natureza, nem tudo gira em harmonia. Então, vamos observar. Na natureza, nem tudo é harmonia e equilíbrio. Na realidade, existem um esforço constante pela sobrevivência. Assim, alguns seres vivos cooperam entre si, trocando favores, enquanto outros disputam o espaço e o alimento com prejuízo de uma ou ambas as partes. Essas diferentes interações entre os seres vivos são chamadas de relações ecológicas. Então, como são chamadas essas diferentes relações entre os seres vivos? São chamadas de relações ecológicas, as quais podem ser. Então, as relações ecológicas, elas podem ser harmônicas ou desarmônicas. Vamos estudar nessa segunda aula as relações harmônicas. E na próxima aula nós vamos estudar sobre as relações desarmônicas. Relações harmônicas são relações que trazem vantagem a pelo menos um dos seres que nelas interagem, sem prejudicar o outro ser vivo envolvido. São chamadas de relação harmônicas. Quando um ser vivo tem a sua relação com o outro ser vivo, um contribui para o outro, necessita do outro para sobreviver, mas não prejudicam-se. Exemplo: formigas, cupins e abelhas são insetos chamados de sociais, pois vivem em grupos e cada um tem uma função específica no grupo. Essa relação é chamada de sociedade. Outro tipo de relação harmônica que acontece entre indivíduos de uma espécie diferente é a protocooperação. Nesse tipo de relação, ambos os indivíduos se beneficiam, como a relação entre o caranguejo ermitão e a anêmora. A anêmora oferece proteção ao caranguejo contra predadores, pois possui tentáculos com substâncias que queimam. E ela utiliza o caranguejo como meio de transporte, além de aproveitar a sobra dos alimentos que eles ingerem. Ok? Vamos falar aqui também sobre a relação que beneficia apenas um dos indivíduos envolvidos, mas é neutra para o outro indivíduo, ou seja, não prejudica. Elas são chamadas de comensalismo. A relação conhecida como também chamada mutualismo é a associação entre os envolvidos, é obrigatória, como as de algumas espécies de fungos e algas que se associam formando os líquens. Nós, seres humanos, também mantemos uma relação de